Para quem não me conhece, meu nome é Edivaldo Jerônimo Ferreira, tenho 47 anos, sou pernambucano, nasci em Palmares, Pernambuco, e vou falar um pouco da minha história para vocês aí. Primeira pergunta, dona Gabriela Hernandes. Como que foi sua infância e adolescência e o que você teve que fazer para chegar aonde você está hoje? A minha infância foi uma infância muito sofrida, né? Filho de pais e mãe pobres. Nasci no interior de Pernambuco, cidade chamada Palmares, uma cidade muito carente. E a minha infância foi no corte de cana, limpando mato, certo? Que era nós trabalhávamos em uma usina chamada Pumati, era uma usina de açúcar, onde a escravidão era aberta ao público. A gente morava em casas que não tinha geladeira, não tinha água potável, não tinha luz. Nós viemos, meus primeiros brinquedos eram duas rodinhas de cana que eu cortava, fazia um furo no meio, colocava um palito e cortava um gancho da cana e ficava brincando de carrinho. Não tive brinquedo nenhum na infância, mas eu tive muito amor no coração e muita determinação de vencer. Como? Fui obrigado a trabalhar como boia fria aos meus 4, 5 anos. Minha mãe era obrigada a cortar 1 tonelada de cana. 1 tonelada de cana daria pra gente fazer por dia, nós tínhamos que cortar 1 tonelada de cana por dia. E minha mãe com problema na lombar, ela não conseguia amarrar a cana. Eu era obrigado a amarrar a cana, 120 moios de cana, pesando 10 quilos para dar 1 tonelada. E a minha infância foi assim, das 4 horas da manhã eu era obrigado a levantar, ir ao corte de cana, e 3 horas da tarde eu voltava do meu trabalho, chegava em casa umas 6 horas no engenho. No engenho não existia dinheiro, era vale. O vale, o administrador do engenho escrevia o vale, de 20 reais, nós ia até uma mercearia que tinha lá e comprava açúcar, rapadura, era o que tinha no momento. E daí minha diversão era tomar banho no rio. Quando dava 4 horas da tarde, eu entrava naquele rio que tinha atrás de casa. E quando eu chegava em casa, eu tinha que buscar água potável, que era numa cacimba, que dava mais ou menos 1 quilômetro da casa. Eu ia com muito medo, que era noite. E na minha cidade tinha e lá no interior tem muitas crenças, né? E tem mula sem cabeça, lá tem de verdade. Saci Pererê, lá existe, viu? Lá tem a comadre Folozinha, que era uma mulher que tira vocês sobre o cozinho no mato. E tinha um lobisomem. Eu tinha muito medo disso. E tinha que fazer o fogo para minha mãe fazer o café da noite. E o fogo era lenha e não tinha querosene, não tinha uma plástica para ficar pingando e fazer o fogo. Então a minha infância eu não tive brinquedo, nem tive infância. Mas eu fui uma criança feliz porque eu me adaptava no que tinha e não aceitava o que recebia. Então eu saía do meu serviço e ia cortar mais cana, para me vender cana, para mim ganhar um dinheiro extra. Então eu nunca aceitei o que eu tinha na minha vida. Lá atrás ainda, certo? Vou te falar uma história muito rápida aqui, que é a que eu tenho mais orgulho, né? Eu posso até me emocionar. Eu tinha 6 anos e lançaram um motor rádio. O motor rádio era uma radiola que tinha, que era rádio, radiola, e tinha tinha gosto disso, né? Que era um móvel, só que era um móvel muito chique, né? E minha casa era a casa mais pobre da rua. Na rua, como morava, o mais pobre da rua era eu. Era eu e o Nego Fran. E daí, minha mãe me falou um sonho. Eu juro que não ia emocionar. Minha mãe tinha um grande sonho. E ter aquele motor rádio. E eu não aceitei ela não ter. Eu peguei um passarinho na rua, né? O meu açapã lá, a chapã que fala, né? Lá tem muito passarinho. E peguei um passarinho que eu não sabia cantar. Com alpiste. Porque pra você pegar um passarinho no norte e outro passarinho bom, você tem que ter um passarinho bom. Que esse passarinho canta, vem outro e cai na chapã. E eu não tinha esse passarinho. Montou a chapã, fiquei 3 dias esperando. Caiu um passarinho lá dentro. O meu ganhar emprestado, eu fui pra Feira do Rolo. E se você tiver a chance de perguntar pra Dona Severina, ela vai te contar essa história. Eu consegui fazer um rolo naquele passarinho, um relógio, e outra história, e outra coisa. Eu trouxe aquele motor rádio.
a minha mãe. Eu coloquei na casa dela. E não tinha aquela casa de terra, sabe? Não tinha energia. Quando chegou aquele motor rádio que não tinha energia, eu fui pedir a primeira ligação de energia na nossa casa. E era na cidade. Ligaram a energia lá em casa, minha mãe muito honesta, né? Pagando energia. E nós colocamos aquele motor rádio, amigo. Não tinha móvel nenhum. Aquele móvel bem. Sabe aquele móvel de móvel antigo? E eu com 7 anos depois da minha mãe, e todo mundo na rua desacreditaram. E a gente ligava aquele rádio domingo, escutava aquelas reportagens, aqueles o combate, né? Novela pelo rádio. E nunca consegui comprar um disco. E nunca vimos aquele disco tocar. Porque tinha rádio. E daí eu comecei minha vida, cara. Minha vida na Feira do Rolo, depois eu comprei um carro de mão, comecei a carregar a feira. E quando eu comecei a carregar a feira, eu comprei minha primeira Havaiana. Eu não tinha Havaiana. Só que o meu sonho era ter uma Raides na época, né? Tinha aquele comercial da Raides que dava feira para os seus pés. E eu comprei, então quer dizer assim, no Nordeste a vida é difícil de verdade. Mas eu nunca aceitei não ter 3 refeições. Eu nunca aceitei minha mãe colocar ela para dormir à noite, dividir um pão a 3. E tinha dia que minha mãe colocava a gente para dormir muito cedo, porque ela não tinha o dia do café da noite. E ela ainda tomava café para dormir, né? Café preto e pão. Eu comecei a dar uma volta e achei uma crente na rua. E ela me deu uma moeda. Bem no dia que não tinha nada em casa. Não tinha nem sal em casa. E eu com aquela moeda, eu cheguei na minha mãe mó feliz. Ah, mas eu vou comprar uma pipoca. Ela falou, não, pai. Você vai comprar um pão para dividir com a sua irmã. E nós compramos aquele pão, eu tenho aqui na minha mente até hoje. Desculpa a emoção, porque vocês tiveram voltar no passado, que já é passado. Mas eu quero muito que isso fique registrado a vocês aí da escola, que o maior sonho era ir para a escola, cara. E minha infância inteira eu não tive essa chance. Eu via todo mundo passando de uniforme para ir para a escola, eu ia cortar cana. E o cortador de cana ele vai trabalhar muito feio, né? Que vai sujo e tal. Eu tinha muita vergonha dos meus amiguinhos, né? Todo mundo indo para a escola. Lá na minha cidade, eles davam camisa de botão assim, né? Era um uniforme mó bonito, eu nunca consegui ter aquele uniforme. Aquele sapatinho social. Eu passava para ir cortar cana. Lá todo mundo para a escola de manhã. Eu toda vez que eu vejo minha filha aqui, indo pra escola, cara. Cada vez que eu fui comprar o uniforme para minhas filhas, eu lembro da minha infância. Aí quando a gente saiu do corte de cana, foi a pior parte da minha vida. Minha mãe ficou doente. Eu tive que pedir esmola, cara. A gente tinha que ir todo dia, de manhã, e pedir de porta em porta. Porque eu não tinha como mais ir pro corte de cana sozinho. Eu era uma criança muito pequena, tinha 5 anos, 6 anos. E eu comecei a pedir esmola, cara. Foi a época da minha vida. Eu não queria pedir esmola pra ninguém. Eu tinha vergonha de pedir esmola. Eu tinha vergonha de apertar a campainha e pedir um pão. Eu fiquei assim um tempo. Chegou uma época que eu falei pra minha mãe, eu não vou mais. Eu vou carregar a feira. Eu não conhecia acesso a outras coisas, né? Eu não aceitava ficar pedindo. Aí eu comecei nos mercados, empacotar. Eu comecei a empacotar nos mercados. E empacotando nos mercados, eu comecei a ganhar dinheiro de caixinha. Eu empacotava, muito atencioso, muito esperto, um garoto muito ligeiro, assim, que tratava bem as pessoas. Eu comecei a empacotar, comprei meu primeiro carro de mão, cara. Quando eu comprei meu carro de mão, eu virei empresário, papito. Comecei a carregar feira para as pessoas, né? Nós tínhamos clientes
fixo, carregar a feira. Daí comprei a primeira bicicleta. Cara, fui o cara mais velho aprendendo a andar de bicicleta. Tomei tomba, hein? Quando eu aprendi a minha primeira bicicleta, eu falei, mãe, eu quero ir pra São Paulo. Aí eu vim aí pra cá com 12 anos de idade, aqui no Tietê. Foi outra parte mais dura da minha vida também. Foi quando eu cheguei no Tietê e minha mãe não dava pra ele me buscar na rodoviária. Eu fiquei lá no Tietê mais de 4 horas sozinho, no frio de junho. Eu de regata, calça social e havaiana. Com cabelo black, tá no estilo. Eu vim parar na Moca, vou resumir um pouco minha história aqui na Moca depois. Então eu vim parar na Moca, quando eu cheguei na Moca, fiquei na rua de novo, papito. Tive que esperar minha mãe sair de 6 horas do trabalho, porque o patrão dela não aceitava empregada doméstica com filho. Fui obrigado a chamar minha mãe de irmã, outra dor no meu peito. Aí fui na Tabajara, minha mãe arrumou um quarto cozinho pra mim morar lá na rua Tabajaras. E daí o meu primeiro trabalho foi ali no Reino Sonho Acessórios, que era na esquina da rua Tabajara com a Jumana. E dali, amigo, comprei minha primeira mobilete. Da mobilete fui pro Adrim, do Adrim. Hoje eu tenho uma das motos mais velozes do mundo. Trabalhando honestamente, porque o errado que eu fiz, tudo eu perdi. Então se você tem uma chance de estudar e não se limitar, faça os seus estudos, porque sua mente é que comanda na sua vida. Então você tem como realizar seu sonho todo sendo honesto. Qualquer atalho vai ser cobrado. Não caia nesse golpe de dinheiro fácil. Sua vida tem mais valor a todo mundo aí. Aí, jovens, estude, mentalize coisas do bem, busque o seu sucesso. E se tem um sonho, não deixe ninguém te limitar. Ninguém, porque hoje eu vivo uma vida de sonho. Minhas filhas, minha família mais querida que eu tenho na face da terra. Estude, ame seus pais, perdoe eles, porque vocês são incríveis, cara. Que o BRL contando um pouco da história dele, desculpa a emoção, mas vocês me fizeram no mundo que eu deixei lá pra trás. Os